Boa tarde a todos. Agradeço a disponibilidade e o facto de quererem ouvir esta apresentação. Eu sou Inês Marques e venho-vos apresentar um trabalho realizado acerca do efeito do declínio do amieiro no potencial para a regeneração natural, focando principalmente a caracterização das sementes e a germinação. Este trabalho foi feito em conjunto com o Instituto Superior de Agronomia e com a Universidade de Extremadura, em Plasencia. Eu sei que este tema já foi falado hoje, mais do que uma vez, mas pronto, não vale sempre a pena recordar que o declínio do amieiro é uma doença causada por um complexo, ou miceta, chamado Phytophthora ex alni, que é composto por duas subespécies, a multiformis e a alni. Esta doença associada ao amieiro já foi observada pela primeira vez no Reino Unido em 93 e desde então já se espalhou, já se foi reportada em muitos mais países europeus, sendo o seu limite de distribuição mais a sul de Portugal, de momento, onde foi reportada pela primeira vez em 2010. Este declínio, claro que tem repercussões óbvias a nível de performance da planta, do hospedeiro, mas também tem repercussões importantes a nível dos ecossistemas ripários, principalmente se estivermos a falar na diminuição de performance que pode ter nos progénios. Isto, claro, que pode levar a uma diminuição da capacidade de regeneração do natural das populações de amieiro nos corredores ripícolas. Este estudo focou-se principalmente então no efeito materno da germinação, nas características das sementes, em indivíduos de Alnus lusitanica com sintomas de declínio. Para estudar este objetivo, fizemos a seleção de 13 árvores sintomáticas e 12 árvores assintomáticas na planície de inundação do Rio Estrãos, um tributário do Rio Lima. Já tinha sido identificada a presença de patógeno nesta planície de inundação. Escolhemos as árvores tendo em conta sintomas como a presença ou ausência de cancro, desfoliação e a presença de folhas amarelas e de menor tamanho, normalmente são amareladas e pequenas. Nessas árvores fizemos a recolha de frutos com semente, até termos um mínimo de 200 sementes. De seguida, foi feita a extração das sementes, colocando os frutos em estufa a 35 graus durante 24 horas. Tanto as sementes como os frutos foram pesados. E depois foram realizadas várias medições morfométricas nos frutos e nas sementes, usando um software, o InSitu. Medições como a área e o comprimento, tanto a largura como o comprimento. E depois foi realizado um ensaio de germinação a condições controladas de temperatura e de umidade. A partir destes resultados foram calculadas probabilidades de germinação e de distribuição da germinação e foram realizadas análises de variância entre os dois grupos de sintomatologias para todas as variáveis morfométricas. Eu vou-vos apresentar alguns dos resultados que me pareceram mais interessantes. Embora não tenhamos visto diferenças significativas na germinação, existe uma ligeira maior germinação no grupo assintomático. E observando, por exemplo, aqui do lado direito temos um plot das curvas de germinação por indivíduos e no lado esquerdo por grupos, não é? E realmente percebe-se porque é que não existe uma diferença significativa. Portanto, há uma grande amplitude de sucesso de germinação em indivíduos, quer sintomáticos, quer assintomáticos. Embora continuando a não ser significativo, consegue-se perceber uma diferença um bocadinho maior em termos de distribuição da germinação para os dois grupos. O que é esta distribuição da germinação? É a soma dos 3 dias consecutivos com maior taxa de germinação, que
significa que foi germinado, ou seja, quanto maior a distribuição de germinação, quer dizer que foram germinadas mais sementes em menor espaço de tempo. E foi exatamente isso que aconteceu com o grupo sintomático. A grande parte das sementes germinou em menor tempo. Se olharmos para variáveis morfométricas, aí sim conseguimos ver que existem diferenças significativas entre os dois grupos. Portanto, as sementes dos indivíduos sintomáticos eram, por norma, sementes com menor peso, sementes mais leves e sementes mais pequenas. Um resultado relativamente interessante, nós calculamos a assimetria da semente, portanto, fizemos um rácio entre o comprimento e a largura, de forma a tentar perceber se a semente era mais ou menos circular, e houve uma diferença significativa entre os dois grupos. Portanto, as sementes dos grupos sintomáticos normalmente são menos circulares, são mais assimétricas. Portanto, poderá haver aqui algumas deformações nas sementes dos indivíduos sintomáticos. Portanto, falando um bocadinho no geral dos resultados, concluímos que existe um efeito materno negativo, principalmente nas variáveis morfométricas, no peso e na área da semente, que poderão afetar a regeneração natural desta espécie. Existe também um distúrbio na distribuição temporal da percentagem de germinação e, curiosamente, na simetria da semente. E isto poderá limitar a colonização por parte das novas plântulas de amieiro. Seria interessante, em vários passos futuros, fazer este estudo a uma escala maior, portanto, com mais mães, com mais populações, estudar a produção de semente em adultos, porque existem indicações de estudos anteriores que um amieiro em declínio poderá ter uma maior produção de semente, mas, pelo que estamos a perceber agora, isso poderá não indicar uma maior capacidade de regeneração natural. Era interessante perceber se realmente isto é real. Estudar a performance das plântulas produzidas, isto foi feito, mas não para amieiro, para amieiros em declínio. Juntar isto tudo com o efeito das alterações climáticas, que é muito real, principalmente aqui na Península Ibérica, que temos agora uma espécie endémica, o Alnus lusitanica, e, por fim, considerar todos estes fatores em programas de melhoramento, de seleção de indivíduos que apresentem alguma resistência ao patogénio e que permitam uma manutenção natural de populações. Agradeço a vossa atenção, gostava de agradecer à FCT pelo financiamento. Muito obrigada.